Apocalipse 21 verso 22. Não se podia ver nenhum templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Estudo bíblico. Apocalipse 21, 22, Nova Bíblia Viva. Introdução. Apocalipse 21 descreve a nova criação, um novo céu e uma nova terra, culminando na descida da Nova Jerusalém. Este capítulo representa a consumação da história da redenção, onde Deus habita plenamente com o seu povo. O versículo 22, em particular, destaca uma característica surpreendente desta nova realidade: a ausência de um templo físico. Esta ausência não indica uma diminuição da presença de Deus, mas sim uma manifestação ainda maior e mais íntima da sua presença. Contexto histórico. No contexto histórico do Antigo Testamento, o templo em Jerusalém era o centro da vida religiosa e cultural de Israel. Era o lugar da habitação de Deus, onde os sacrifícios eram oferecidos e a sua presença era manifestada de forma especial. A destruição do templo no ano 70 d.C. foi um evento traumático para os judeus, representando uma perda profunda da conexão com Deus. No entanto, o Novo Testamento introduz a ideia de que o próprio Jesus é o novo templo, João 2 verso 19 ao 21, e que os crentes são o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Apocalipse 21, portanto, leva essa ideia à sua conclusão lógica, onde a presença de Deus é tão completa e abrangente que um templo físico se torna desnecessário. A ausência do mar, mencionada no início do capítulo, também é simbólica. O mar, frequentemente associado ao caos e ao mal nas Escrituras, não existirá mais na nova criação, simbolizando a completa erradicação do pecado e da desordem. Interpretação. A interpretação protestante de Apocalipse 21-22, dentro de uma cosmovisão cristã trinitária, compreende que a ausência de um templo físico na Nova Jerusalém não significa a ausência de adoração ou de comunhão com Deus. Pelo contrário, significa que a presença de Deus é tão plena e direta que transcende a necessidade de um espaço físico dedicado à adoração. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo indica que a própria Trindade, Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, são o foco central e a essência da adoração na Nova Jerusalém. A presença de Deus não está mais restrita a um lugar específico, mas permeia toda a cidade. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece uma profunda esperança e encorajamento. Ele nos lembra que a nossa relação com Deus não depende de edifícios ou rituais externos, mas sim de uma comunhão íntima e pessoal com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Nova Jerusalém representa a realização final desta comunhão, onde a presença de Deus será a nossa luz, a nossa alegria e o nosso templo. Isso nos motiva a buscar uma relação mais profunda com Deus aqui e agora, sabendo que um dia estaremos completamente imersos na sua presença gloriosa. Cross-referências. João 2 versos 19 ao 21. Jesus respondeu: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Este versículo revela que Jesus é o verdadeiro templo, prefigurando a realidade da Nova Jerusalém, onde ele e o Pai são o templo. A ressurreição de Jesus demonstra o poder de Deus para transformar e renovar, assim como ele transformará toda a criação. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Este versículo enfatiza que os crentes são o templo do Espírito Santo. Isso significa que a presença de Deus não está limitada a um edifício físico, mas reside em cada crente.
Isso prepara o terreno para entender a ausência de um templo na Nova Jerusalém, onde a presença de Deus é tão plena que permeia toda a cidade e todos os seus habitantes. Essas referências cruzadas ajudam a entender que a ideia de templo evolui ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, o templo era um lugar físico de encontro com Deus. No Novo Testamento, Jesus é o templo e os crentes são templos do Espírito Santo. Em Apocalipse 21:22, a presença de Deus é tão completa que transcende a necessidade de um templo físico, culminando na perfeita comunhão entre Deus e o seu povo.